Olá, olá pessoal, amigos do canal aqui do Benito Pepe. Vou dar sequência aqui àquele vídeo, vou deixar o link aqui para quem não viu o primeiro, sobre a história da comunicação humana e as 10 grandes mudanças ou acréscimos tecnológicos que vieram a ocorrer, ok? Lá no primeiro vídeo, nós falamos de 4 grandes mudanças, revoluções na comunicação humana. Uma delas, evidentemente, que foi a primeira, foi a fala, né? A possibilidade do vocabulário. Antes a gente só emitia som e a gente começa, depois de gesticular, a ter vocabulário, palavras, né? Tá tudo isso lá no meu primeiro vídeo, ok? Depois teve as pinturas rupestres, né? Especialmente pinturas nas cavernas, que estão e ainda se mantém registros de 40 mil anos, né? Segunda grande revolução aí na possibilidade da comunicação humana. Depois nós tivemos já a escrita cuneiformes, hieróglifos, e claro, o alfabeto, já há 5 mil anos atrás, mais ou menos. E depois falamos também da prensa com Gutenberg, lá na Alemanha, 1455. Vamos entrar agora, então, na quinta grande mudança. A propósito, já te convido para deixar o like aí, né? Deixa o joinha, é muito importante, ajuda muito a esse vídeo ser divulgado pelo YouTube. E também se inscreva se você ainda não é inscrito, ok? Muito bem, estamos sempre aqui pensando e colocando aqui vídeos interessantes. Vamos falar então da quinta grande mudança. Essa grande revolução, sem dúvida alguma, ela faz algo que a prensa fazia. Com a prensa de Gutenberg, lá na quarta grande mudança, que eu relato, ok? Nós tivemos a possibilidade de multiplicar o conhecimento para muitas pessoas, com os livros, por exemplo. Eu até menciono lá a Bíblia, que foi o primeiro grande livro a ser impresso, né? Mas nós tivemos a máquina de escrever. Olha que interessante, a máquina de escrever seria uma forma de uma prensa pessoal. Você tem agora a possibilidade de escrever textos e gravar, fazer um pequeno livro, né? Eu me lembro quando era criança ali, adolescente, que eu fui fazer curso de datilografia. Quantos de nós aqui, você que está assistindo esse vídeo, deve ter feito o curso de datilografia? Você ia para um curso para aprender lá ASDFG, cedilha LKJH. Aí tinha aquela história toda lá, tinha que fazer tantas batidas por minuto, 120 parece que era o mínimo, 180 era um bom datilógrafo. Incrível isso, né? Mas tudo bem. Como é que surge ali esse protótipo aí? Foi lá em 1867, né? E as pessoas só podiam escrever com letras garrafais. Aquela caixa alta, como eu já mencionei lá, né? Que existia uma caixa mais alta, enfim. Depois assista lá o primeiro vídeo. Vamos ver então aqui a sexta grande revolução. A sexta grande revolução na possibilidade da comunicação foi o telégrafo semafórico e depois o elétrico, lá em 1792, na França. As mensagens com essa forma já podiam ser passadas muito mais rápido do que aqueles homens que iam levar as mensagens a cavalo. Imagina, você ir de uma cidade para outra levando uma mensagem a cavalo. Com o telégrafo, você já podia passar a mensagem. O telégrafo, né, e o telegrama até pouco tempo era usado, ainda é usado, mas não como aquela frequência que era usado, né? Era muito usado o telegrama, né? Muito bem, vamos falar agora sobre outra mudança, ainda não, o Código Morse. O Código Morse, já em 1835, já possibilita muito mais essa comunicação para uma quantidade maior de pessoas, né? Em 1844, passou a ser muito usado e foi até o início do século XX usado o Código Morse, né? Vamos falar agora Vamos mais rápido agora, né? Daqui a pouco eu demoro um pouquinho mais em algumas outras mudanças. Mas já a sétima grande mudança, essa sim, uma grande revolução na comunicação, foi o telefone. Cara, o telefone, na década lá de 1870, ele surge, aqueles primeiros protótipos, né? E Graham Bell, ele na verdade dizem que ele inventou o telefone, ele comprou a patente de um outro cara que tinha iniciado, mas a fama ficou com ele, com Alexander Graham Bell. E sabe quem fez o primeiro registro
de voz publicamente do telefone, mundialmente falando, com Graham-Bell, sabe quem foi? Dom Pedro II, do Brasil. Interessante, né? Foi com Dom Pedro II, em público, a uma distância de 150 metros, que Graham-Bell fez o teste. E ele disse aquela frase de um dos personagens de Shakespeare, to be or not to be, ser ou não ser. E nessa o imperador responde, meu Deus, esta coisa fala. Né? Não vou falar aqui o que dizem aí no vulgo, que ele fala um palavrão para dizer que isso fala, né? Mas foi com Dom Pedro II que é feito esse teste publicamente do telefone. Eu preciso aqui fazer um depoimento pessoal quanto ao telefone. Quando eu comecei a trabalhar, nos anos 1980, uma das primeiras funções que eu tinha era passar fichas para a financeira. Como é que a gente passava as fichas para a financeira? O ficha cadastral, para poder a financeira fazer a checagem do nome das pessoas, para ver se elas tinham condições de fazer um financiamento. Era passada por telefone e a gente tinha que falar ali, Valmir, anota aí, Valmir, é Valmir. Aí o cara perguntava lá, é Valmir com V ou W? Aí eu dizia, não, é Valmir com W. Ok, Souza, opa, Souza é com S ou Z. Cara, era um tempo para passar uma ficha, uma coisa assim, romântica, a gente ficava batendo um papo, levava meia hora passando uma ficha cadastral, quando a gente tinha intimidade lá com o interlocutor, né? Muito bem. Depois já vem o facsímile. E com o facsímile já é uma revolução nessa forma de passar a ficha cadastral. Eu me lembro que alguns colegas, vizinhos meus, iam até a minha empresa para pedir o favor, posso passar uma ficha para a financeira? Passar a ficha pelo facsímile, né? Quem não conhece, busca aí na internet para ver como é que era um aparelho de facsímile. Você passava ali numa folha de um papel, e ela era ali feito um trabalho de visualização. Do outro lado, a pessoa recebia uma outra folha com o papel que ele já tinha lá, impressa aquela página, né? E depois da revolução já vem mais, eu vou falar disso depois, mas já vem com o telefone, com o computador. A gente já passa a ficha e diretamente você vai digitando no computador, já está online com a financeira, você já digitou o CPF, já deu algum bloqueio, já para, não precisa passar mais nada, né? Se a ficha está limpa ali, automaticamente você continua digitando o cadastro, né? Muito mais moderno. Vamos lá para a oitava grande mudança na comunicação. A oitava grande mudança, e agora já de massa, para uma quantidade muito maior, foi o rádio. Cara, o rádio, que tem o seu protótipo lá em 1906, ele já com a possibilidade de as válvulas, né, em 3 elementos, elas conseguem já ampliar as ondas eletromagnéticas, e com isso surge a rádio. Né? No Brasil, ela já vem já em 1923, com a Rádio Roquete Pinto. A primeira transmissão oficial, ela já foi feita em 7 de setembro de 1922, mas só para fazer uma transmissão oficial, comemorando ali o centenário da independência, né? Ok? Vamos para a nona grande mudança. A grande nona mudança na possibilidade da comunicação, também em massa, foi a TV. A TV. Eu tinha um tio até que me falava assim, né? Brincava com a gente, a TV é um rádio que você pode ver a pessoa lá dentro, né? É engraçado quando a TV começa a surgir. Ela surge lá na década de 30, né? Quem tinha a possibilidade de viajar naquela época, em 1930, ele já podia assistir TV, primeiramente na Alemanha, né? E depois na Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética. No Brasil, a televisão só chega em 1950. Televisão, coisa maravilhosa, né? E ela é uma comunicação em massa. No Brasil, então, em 1950, com a TV Tupi. Vamos, então, para a última grande revolução. A 10ª grande e fantástica mudança na possibilidade de comunicação humana. Aqui vai ter um pouquinho mais detalhes que eu vou precisar lembrar aqui,
mas eu acredito que depois dessa grande revolução na comunicação, não surgiram outras. Eu vou fazer aqui alguns parênteses para lembrar alguns pontos importantes, né, de outras tecnologias que foram surgindo. Mas, sem dúvida, é a internet. A internet, criada lá em 1969 nos Estados Unidos, chamada ainda ARPANET, ela interligava laboratórios de pesquisa. Agora, a partir de 1982, já tornou-se maior no âmbito acadêmico. Então começa nas universidades lá já em 82. Eu já ouvia falar disso, dessa internet. Agora, da maneira como nós já conhecemos hoje, ela começa mesmo em 92, que surgem em 1992 as primeiras empresas provedoras de acesso à internet. Sim, você tinha que ter uma empresa para prover o acesso à internet. A minha, se não me engano, era a Mandic. Mandic aqui no Brasil, que provinha, ela possibilitava que você se conectasse à internet. Eu tinha até um e-mail na época que era Mandic, né? mandic.com.br. Depois a UOL compra a Mandic. Até hoje eu ainda uso o e-mail da UOL, até por isso, porque foi meu primeiro e-mail e eu mantenho até hoje. Ela é de 98, né, que eu começo a usar. Mas no Brasil essa liberação comercial para usar a internet começa em 95. E eu comecei já a usar de imediato. Na minha empresa eu já usava, desde que começa a internet, eu já usava a internet na minha empresa. E na minha residência eu começo a usar em 1998. Primeiro nós tínhamos a linha de escada. Quem aqui lembra disso? Linha de escada? Caramba, era por pulso, né? Era uma trabalheira para você se conectar. O melhor horário para se conectar era na madrugada. Você pagava apenas um pulso, né? Você entrava de meia-noite até parece que 6 da manhã, pagava só um pulso. Se você entrasse 8 horas da noite, por exemplo, ficava digitando a conta de telefone, era muito cara. E além de ser cara a conta de telefone, você não podia usar a linha do telefone. Está conectado, já era. Se você tirava o fone do gancho, você ouvia um barulhinho, que era a conexão da internet. Era coisa impressionante, né? Logo desse momento aí, eu também uso na minha empresa o computador, a internet, e aí as pessoas já iam usar a internet para passar fichas já de uma maneira mais sofisticada. A partir da internet surge o computador pessoal, né? O computador pessoal já em 76, já ali, com a Apple e outras empresas começa a ser desenvolvido, e depois vem notebook, né? Vem tablets, e hoje o smartphone. O smartphone é o que a gente mais usa hoje para acessar a internet no mundo. As redes sociais também começam a surgir, exatamente, vem com a internet, vem com essa possibilidade toda. Mas lá no começo, você lembra, eu usava o ICQ. O ICQ, cara, tinha uma florzinha assim, é uma coisa fantástica, acho que vem de Israel essa ideia, né? Depois vem o Orkut, caramba, Orkut. Depois o Facebook, agora tem milhares aí de possibilidades de redes sociais. Vamos falar um pouquinho de outras grandes mudanças e acessórios que, ao meu ver, são fantásticas, né? Eu acredito que tudo depois, na verdade, são apenas alguns acréscimos ali, pequenas modificações. Por exemplo, do telefone, vem o celular, o telefone celular, né? Eu abro aqui um parênteses para dizer que antes desse telefone celular, a gente tinha o bip. Bip, quem é que lembra de bip? Caramba, era muito usado por médicos, vendedores que trabalhavam na rua, né? Porque o cara tinha um bip e no primeiro momento o bip dava um toque lá para ele, ó. E aqui ele escutava um barulhinho naquele aparelhinho, um pequeno bip. Esse pequeno bip, como uma coisinha assim, muito pequena, ele tinha que telefonar para uma central para ver quem era o número. Deixavam nessa central o número da pessoa e ele pegava e ligava para o número daquela pessoa. Depois, numa pequena evolução, já aparece no próprio bip o número da pessoa que queria que ligassem para ele. Então ele pegava, já ia até um orelhão
ia até um telefone de uma loja comercial, onde ele estivesse, e já podia ligar para aquela pessoa que queria falar com ele. E depois já começa a ter pequenos textos, né? Mas tudo é o bip. Mas o mais interessante mesmo, sem dúvida, é quando surge o celular, né? O celular surge lá no primeiro protótipo em 1973, mas somente em 1983 é que vem para a escala comercial. Mas no Brasil, somente em 1990. E aqui eu tenho um outro depoimento para fazer, uma malinha 007, imagina, uma maletinha 007 mesmo, uma coisinha grande. Eu tinha um colega meu de uma agência de automóvel, que ele tinha uma maletazinha com esse telefone que tinha um fio, o telefone tinha um fiozinho mesmo, saía da maleta para você falar o telefone celular. Era algo caríssimo, muito caro mesmo, né? E eu me lembro que uma vez a gente estava indo, junto com outros lojistas, para uma reunião com o prefeito no Rio de Janeiro. Não me lembro agora nem quem é o prefeito na época lá. Mas fomos fazer uma reunião. E a gente levou aquela maletinha e fomos falando, andando pela rua com aquela maletinha, usando o celular. Foi meu primeiro telefonema, foi com o celular, que era uma maletinha. Depois, já em 91, 92, por aí, eu tive o meu primeiro aparelho, que era um tijolão. As pessoas brincavam, né? O tijolão, uma coisa grande, e você pagava para telefonar, como ainda é hoje, e pagava para receber. Quando a pessoa te ligava, você pagava também. E era caríssimo aqueles pulsos. De qualquer maneira, no meu primeiro telefone celular, não foi prejuízo, porque com a compra da linha, porque se comprava a linha, que eu acho que era em torno de $1.000 mais ou menos, e mais um aparelho que era mais ou menos também um valor desse tipo, ou seja, você tinha quase $10.000 para ter um telefone celular, algo absurdo, né? Mas eu, com essa minha primeira linha de telefone celular, eu consegui fazer um negócio estando na rua, que talvez eu pudesse não ter feito, né? Que a pessoa que foi oferecer esse automóvel poderia oferecer para outro lugar, e conseguiu falar comigo. E com isso eu fiz vários negócios. Esse primeiro automóvel circulou, né? Foi um ótimo negócio para mim. Depois vem o smartphone. O smartphone já em 2007, também na Apple, né? Com Steve Jobs, um grande revolucionário em várias tecnologias. Steve Jobs. No trabalho ainda, eu usava o smartphone de uma maneira muito interessante, né? E o smartphone, ele nos possibilita já viajar de uma maneira que antes não era possível na comunicação. Em 2001, eu tive um trabalho, eu estava fazendo uma pós-graduação, não existia ainda então o smartphone, né? 2001. Eu estava fazendo um trabalho, uma pós-graduação em administração estratégica de empresas, no centro da cidade. E estava com um grupo, uma pessoa era gerente no McDonald's, eu tinha a minha empresa, um outro era capitão de corveta militar, e uma outra pessoa tinha a empresa dela também, trabalhava com o pai dela. Nós estávamos nesse grupo de trabalho e nós tínhamos que desenvolver alguma coisa, né? O celular já existia, alguma coisa a partir do celular. E a gente viajou, melhor, a gente pensou que estava viajando, falando o que o celular poderia ter, né? E começou no smartphone, né? O celular já tinha, a gente pensou num outro telefone ali. E a gente pensou várias possibilidades, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É impressionante o que se tem hoje no smartphone. A possibilidade de se ter hoje em aplicativos que tornam tantas outras tecnologias aí sim disruptivas. Você não tem mais, precisa ter máquina fotográfica? Não precisa. Nós não imaginamos máquina fotográfica. Calculadoras, você já tem no teu celular. Relógio, muita gente deixa de ter relógio porque o celular já tem relógio. Aliás, o celular já tinha também o antigo, né? Mas gravador de som, GPS, aplicativo. Para que GPS? Você usa o Waze, usa o aplicativo do Google para você navegar, né? Enfim, uma infinidade. Você lembra de outro? Deixa aí no comentário que outros, né? Tantas outras possibilidades o smartphone nos possibilitam, né? E por fim, né, pessoal, não para terminar o vídeo ainda, mas para falar, uma outra mudança foi o que você possibilita ter um canal próprio hoje, no YouTube. Olha aí, todos nós podemos ter um canal no YouTube, né? E isso surge lá em 2005,
o YouTube. O meu canal já foi em 2008, hein? 3 anos depois. Eu gosto de tecnologia, né? Estou sempre acompanhando aí, mas eu não publicava vídeos no YouTube. Eu tinha meu canal, publicava sim, mas era trechos de uma palestra minha, de alguma apresentação, alguma coisa assim pequena, né? Não fazia e gravava vídeos como agora para falar e trocar conhecimento com você. Aliás, esse é o propósito do canal, né? Pensar junto com você, né? O que podemos, essa é aqui para a gente fechar agora, tá, pessoal? O que poderemos ter no futuro? Que possibilidades, além de nanotecnologias, componentes eletrônicos que podem ser implantados no corpo humano, né? Hoje nós temos já pulseiras de relógios que podem estar sempre conosco, né? Existe uma infinidade de possibilidades que essa comunicação e essa revolução na comunicação está trazendo para a gente, né? O que você me diz? O que pode existir ainda? Quais seriam essas projeções? Eu te convido para se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, comentar esse vídeo, deixa aí o seu like, estamos juntos e até o próximo vídeo. Estamos com o Benito Pepe.